gente. Então aqui, tá? Muito obrigado aí vir aqui falar com a gente. Eu já tinha, o Rafael já está mais do que brifado do evento. A ideia aqui é ser uma coisa bem dinâmica. Eu vou puxando alguns temas sobre a empresa. A plateia aqui, né? Todo mundo pode levantar as perguntas e a gente vai respondendo. Acho que não, sim. Obviamente, se você tem algum ponto, quer um número, pegar na apresentação, acho que é mais do que válido. Então, assim, primeiro, só acho que dar um overview, né, da Engie hoje no Brasil, né, os principais ativos, e aí a gente depois fala um pouco também de quem é o controlador, etc., para a gente começar aí o papo. Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade. Sempre bom estar aqui. Falei com o Guilherme ali agora há pouco também. E é sempre uma oportunidade interessante de compartilhar com vocês um pouco das nossas visões, um pouco das dores também do setor hoje em dia e da história de sucesso que a gente teve até agora e que a gente quer continuar nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, se eu pudesse fazer um overview da Engie, a Engie está aqui no Brasil há 25 anos. Ela é parte de um grupo multinacional que é resultado de uma fusão de dois grupos grandes também, GDF de um lado, da parte de óleo e gás, e do outro lado a Suez, que foi quem fez o canal de Suez. Então é um negócio que é centenário já, sempre unindo culturas dos belgas e dos franceses. Então é uma empresa que tem muita tradição já em investimento, em gestão de risco, gestão de ativos. E ao longo desse tempo aqui no Brasil, a gente começou com um portfólio que era de hidrelétricas centralizadas, grandes hidros, fruto dos investimentos da Eletrobras na época, uma subsidiária da Eletrobras, e que tinha tanto hidrelétricas grandes quanto termoelétricas. E ao longo desses 25 anos, o que a gente fez? Saímos da região sul, fizemos um longo investimento em diversos ativos diferentes, em ciclos, inicialmente com hidrelétricas também em outras regiões do país. Depois veio o ciclo das biomassas, a gente entrou no ciclo das biomassas também, fizemos algumas tanto em Santa Catarina quanto em São Paulo. Depois teve o ciclo das eólicas e agora, mais recentemente, o ciclo das solares. Nesse meio do caminho a gente teve uma experiência também com geração distribuída, que teve seus aprendizados também, mas a gente já não está mais nessa posição. E mais recentemente a gente também começou a diversificar nosso portfólio, tanto com investimento em transmissão de energia. Entramos mais forte em 2017, né? A gente estudava um pouco antes, mas de fato a gente entrou no mercado em 2017. Esses ativos que a gente entrou em 2017, um a gente participou de leilão e outro a gente comprou logo depois, do Distressed Asset. E com isso a gente conseguiu diversificar um pouco o nosso portfólio. E também em 2019 a gente fez um investimento junto com o nosso controlador no pipeline da TAG, que é uma spin-off também da Petrobras, que faz transporte de gás em toda a costa do país, né? Então a gente pegou o trecho que sai do Rio e pega até o Ceará, né? Toda a parte norte do sudeste e nordeste. Então assim, isso permitiu que a gente tenha migrado ao longo do tempo e teve um outro ponto interessante para mim, que foi sair das termoelétricas para atender a nossa ambição de fazer uma transição energética. E a gente mostra também que, apesar de parecer um pouco utópico, que não é utópico, a gente conseguiu sair, a gente pegou os proceeds dessas vendas e conseguiu reinvestir isso em outros projetos renováveis e mantendo um bom ROI, um bom ROIC. Então, assim, as nossas métricas de performance econômica continuam excelentes e a gente pretende continuar assim. Então a gente está seguindo a nossa missão dentro do esperado em voo de cruzeiro e naturalmente a gente tem pela frente um desafio grande de implementar os projetos que a gente já está comprometido, né? Então a gente já cresceu bastante ao longo desse período. A gente começou com um pouco menos de 4 mil megawatts instalados e agora a gente já passa dos 8. E se você considera todas as nossas, a parte que a gente opera também, a gente já passa de 10 e tem mais 1,5 GB pela frente ainda para implementar. Então tem bastante desafio pela frente e a gente está animado. E aí, falando um pouco desse 1,5 GB, né, que vocês estão aí construindo,
como é que está o andamento desses projetos? O que vocês estão vendo aí? Porque comercialização estava um negócio meio complicado, continua complicado. Se você pudesse falar um pouco disso. Tá emocionante, né? Complicado é um tema muito forte, né? Tá emocionante para quem consegue entender o risco e jogar bem, é sempre desafiador, né? Então, o que aconteceu? A gente tem agora, nesse momento, 2 projetos muito grandes, um que chama Assuruá e outro Assusol. O Assusol é solar e o Assuruá é eólico. E são projetos muito grandes, multibilionários, e localizados na região Nordeste. E quando a gente tomou a decisão de investimento... Rafa, vai aqui, falando aí que eu jogo. Então, quando a gente tomou a decisão de investimento, a gente conseguia já vislumbrar, de certa maneira, essa sobreoferta no futuro. Talvez a gente tenha sido a primeira empresa a tanto materializar essa potencial sobreoferta. A gente foi muito vocal nessa sobreoferta, a gente falou com todos os entes possíveis para tentar reduzir subsídio na época. E, naturalmente, como a gente sabia disso, a gente também antecipou isso no nosso business plan na hora de tomar a decisão de investimento. Isso permitiu dar um certo conforto de que, apesar da gente ver o curto prazo um pouco nebuloso do ponto de vista de preço, comercialização e tal, a gente sabia que isso ia ser temporário e que ia voltar. É claro que o passado recente nos mostrou que, além dessa sobreoferta, você tem componentes novas no jogo, que são principalmente a volatilidade dentro do dia, que a gente não conseguia ver isso antes, né? Que o Brasil, se puder voltar um pouquinho, né, do contexto, o Brasil foi um dos poucos países do planeta que não precisou se preocupar com o atendimento da ponta, né? Assim, daquele momento em que todo mundo liga o chuveiro, todo mundo liga o ar-condicionado, porque a gente sempre teve uma quantidade muito grande de hidrelétrica. Então, o problema do Brasil sempre foi atender a carga em média, não na ponta. Porque toda vez que você coloca hidro, você sobremotoriza, então você acha que ela vai gerar em média 50% do que ela tem de capacidade instalada ao longo do ano, dos meses. Então, sempre que você precisava abrir o distribuidor dela e gerar mais energia, você conseguia. A ponta nunca foi um problema no país, diferente de todos os outros países do planeta, né? E mais recentemente a gente viu que esse princípio já não era mais tão... Não dava para contar com isso todo momento. Porque a gente começou a ter uma carga que bateu 100 GB, uma capacidade hidrelétrica que não cresceu ao longo do tempo, nos últimos empreendimentos grandes já não tinha mais tanto reservatório, então você já não conseguia mais garantir que você tinha sempre o backup da hidro para salvar a pele do operador no curto prazo. Então, a evolução da matriz fez com que você tivesse, principalmente com essas usinas eólicas e solares, que a gente não consegue prever ou garantir que ela vai estar disponível para gerar e atender carga, isso fez com que o mercado todo começasse a ter um pouco mais de aversão a risco. E o que eu acho que teve uma grande mudança recente, desde o último trimestre para cá, né, do final do ano passado para cá, foi esse ganho de consciência de que o país aqui, o Brasil, está ficando mais parecido com todos os outros. Opa, vamos precisar nos preocupar com a ponta, é normal ter variação de preço dentro do dia, tem medidas, tanto via preço, né, você dá preço, mostrar que tem diferença de preço ao longo do dia, e os próprios agentes vão se virar para tentar arbitrar preço, como acontece no Texas, na Califórnia, no Chile, e a gente está ficando mais normal, está ficando mais humano, né? mais padronizado. E a pena é que o nosso sistema de formação de preço ainda é feito por modelo, tem uma série de simplificações que não permitem que os agentes se posicionem, né? O preço também não ajuda, parte do mercado estéreo, porque é via tarifa educativo, que não tem sensibilização ao preço, né, curto prazo. Então, assim, a gente poderia andar um pouco mais no desenho do mercado para ajudar que o próprio mercado encontrasse soluções para isso. E aí que você falou de pico, né, já me lembrei também do leilão de capacidade. Vocês têm usina que poderia participar desse leilão e vocês estão vendo isso com bons olhos, assim como oportunidade de investimento? Sim. A Engie ela tem 2 empreendimentos com capacidade técnica para colocar novas unidades geradoras. Tem uma usina que chama Jaguara, que é uma usina que a gente comprou da CEMIG há alguns anos.
Só que como ela foi licitada na modalidade cotista, a cotista ficou fora nesse momento, né, nas regras atuais desse leilão de potência, ela ficou de fora. Então, apesar de ter o poço lá, ter o buraco, eu não consigo usar porque eu não consigo participar do leilão. Então, a gente está fazendo algum trabalho para tentar incluí-la, mas talvez não funcione. Então, faz parte do jogo, né? E o cavalo mais promissor, né, que anda mais rápido, é Sal de Santiago, que é uma usina que a gente tem desde sempre no nosso portfólio. É uma usina grande, que ela hoje tem 1.420 mega e ela tem espaço para aumentar mais 50%, mais 710. E essa é uma usina bacana, ela é um rio, uma cascata que tem muita potência também. Tem usinas da Copel também que estão na mesma cascata. Então, assim, tem muito potencial lá e a gente acredita que consegue ser bem competitivo no leilão. Mas aí tem um ponto que é assim, a concessão vence em começo da década que vem, né? Teria que ter alguma discussão, sei lá, de talvez... Como é que... Ou isso ficaria pro... Isso é um ponto que vocês vão ter que levar em conta, né? O ideal é que não tivesse risco nenhum do negócio, né? Então, assim, a gente está trabalhando naturalmente no edital para que isso fique claro, como tratar a parcela que ultrapassa a concessão existente, e naturalmente uma alocação de risco, né? Então, assim, você pode tanto imaginar que o investimento que você vai fazer agora, o valor que não for amortizado, depreciado, vai ser revertido. Sim. Como aconteceu com todas as outras concessões até faz agora. Faz sentido, né? Então, assim, a rigor não é um risco sobrenatural tomar isso como premissa. E o melhor dos mundos seria que o edital falasse como esse assunto vai ser tratado. Sim. Então, assim, a gente está trabalhando, mas isso não deve ser um deal breaker para a gente fazer o bid. Porque parece fazer sentido assim, ou entra como um ativo indenizável, ou de alguma forma vai estar tendo o novo, se tiver um novo, né, se não for estendido o prazo, vocês ficarem com o ativo ficar com esse contrato, acho que já ajuda a precificar lá na frente, né? Naturalmente, quanto mais the risk, né, quanto mais endereçado é o risco, melhor para o empreendedor. Ele consegue colocar um prêmio menor, né, um custo de capital menor. Então, assim, a gente conseguiria ser mais eficiente no bid se esse assunto tivesse bem endereçado nas condições do leilão. Acho que todo mundo ganharia no país de ter as condições do jogo bem claras para esse ponto. Então, hoje... Mas Santiago é um empreendimento que tem bastante potencial. Então, se a gente falar aí de potenciais projetos, a gente acho que falou aqui né? Transmissão, vocês estão sempre olhando esses leilões. Esse leilão agora, como é que vocês viram esses projetos? Assim, eu sei que vocês não ganharam nenhum, agora eu não lembro se vocês chegaram a bidar algum projeto. Assim. A gente bidou em 7 lotes. A gente bidou em vários. A gente estava bastante esperançoso, a gente trabalhou muito para que desse certo. E gera uma certa frustração, porque o time, de fato, estava muito competitivo. Né? A gente fez bons bids, participamos em 2 do Viva Voz, ou 3, 2 do Viva Voz. E, claro, assim, a gente não vai colocar em xeque aqui o bid dos outros que ganharam, né? Então, porque parece um papo de perdedor, né? Mas, assim... então, assim, tem que perguntar para quem ganhou o que o cara fez, né? Mas, assim, a gente fez o melhor que pôde. A gente queria ter levado o lote, a gente trabalhou para isso, mas não foi dessa vez. Teve alguém que conseguiu fazer alguma mágica ou ser um pouco mais agressivo ou enxergar alguma coisa que a gente não viu. Essa parte eu acho improvável, porque a gente estudou muitos lotes, né? Então deve ter sido alguma coisa estratégica ou de um custo de capital muito mais eficiente do que o nosso, porque parece que tem um outro ganhador que tinha uma situação diferenciada também, né? De fundo. Então, assim, a gente fez o nosso melhor. Parte boa é que é menos CAPEX comprometido, então, naturalmente, a gente vai antecipar um pouco o fim da restrição de dividendos, né? Que a gente está trabalhando com 55% de payout mais recentemente, em função todo o nosso CAPEX comprometido nos próximos anos. E esse processo encerrando, né? Então, ou tendo menos um compromisso, naturalmente, a gente vai fazer a conta para ver a partir de que momento a gente consegue aumentar esse payout de novo para mais próximo possível. Mas tem outros leilões também, né? De transmissão ainda esse ano, né? Então, vamos continuar. Se o pessoal não...
continuar ainda louco. Não, mas a gente tá falando que é louco, não, tá? Assim, não, porque a gente também não consegue ter toda a a gente fez né? conta aqui do nosso lado, a gente viu assim, tem que ter uma boa otimização para ter retorno. Tem. É isso. Com redução de OPEX, de CAPEX, é relevante para poder dar sei lá, perto de 2 dígitos, né? Uhum. Porque como estava lá no edital, assim, 5-6% de tiro, até menos, né, em alguns casos. Né? Então, a gente garantiu a nossa disciplina financeira. Sim. Né? Então, assim, é que a gente tem sistematicamente falado que a gente fica triste, mas também a gente ficaria mais triste de entrar num lote destruindo valor para o acionista. Né? Então, a gente não vai fazer isso, é uma disciplina financeira e que permitiu que a gente chegasse, depois de 25 anos aqui no Brasil, ainda tendo um ROI de 30%, um ROIC de 20%, que é brutalmente mais alto do que a média de mercado. Né? Então, assim, essa combinação de ser agressivo quando pode, segurar um pouco na disciplina financeira também sempre, e ter um time que consegue ser resiliente aos momentos de mercado. Né? Então, a gente consegue fazer os processos, tanto desenvolvimento quanto implantação dentro de casa. Né? A gente tem um time muito azeitado, a gente conseguiu industrializar esse processo de implantação de projetos, o que nos diferencia, por exemplo, ou do desenvolvedor que não está preocupado com o futuro, que só vai implementar e vai vender depois. Então, em geral, tem uma certa displicência ou falta de conhecimento da parte operacional, ou do operador que terceiriza todo o desenvolvimento e implantação, e daí não sabe o que está pegando no final. Então, assim, isso nos coloca numa posição interessante. Mas a gente tem que ter um certo fluxo de projetos entrando para a gente conseguir manter todo o time engajado, se desenvolvendo e reter todo o time que a gente tem hoje. E aí, transmissão é isso, né? A gente já falou. Geração, tem alguma... que vocês tiveram essa aquisição recente lá do Solaris, né? Da Atlas, né? Tem mais... Vocês continuam olhando? Porque a gente ouve muito movimentação no mercado, assim, muita gente com ativo querendo vender, mas os ativos aparentemente não são descontratados. Tem problemas que o pessoal não quer tocar, né? Como é que vocês veem isso aí? Eu não sei se eu vou conseguir cobrir todas as classes de ativos, né? Mas assim, tem primeiro o pipeline de desenvolvimento. Isso vale muito pouco hoje. Então, assim, isso que se um vendedor quiser valorizar pelo que ele acha que vale, não tem negócio. Então, qualquer tipo de portfólio que seja predominantemente de pipeline não vai voar pra gente. E você tem um outro grupo que é de empreendimentos que ou em fase avançada, mas que não tem contrato de longo prazo, totalmente spot. Esse também a gente não vai tomar, porque a gente não fez isso pra gente mesmo, a gente tem um portfólio interno, a gente poderia desenvolver os nossos, né? Então a gente não tem por que tomar um projeto descontratado. Para que arrumar mais? Nesse momento, assim, a não ser que fosse a preço de banana, mas possivelmente o vendedor não se disporia também a fazer isso, né? Então ia ter que ter uma penalidade muito alta para a gente pegar um tipo de projeto desse. Não sei se está no radar, não, é um risco que a gente não tomaria agora. Você tem uma outra classe de empreendimentos que são os empreendimentos que têm contratos muito apertados. Muita gente com contrato de autoprodução que aceitou qualquer preço para fechar negócio, que fez uma alocação ruim de risco. Então, sim, você não tem criação de valor no projeto. Então, você vai comprar e você só vai comprar um risco, mas sem comprar upside nenhum. Né? Então, assim, esse é um ativo que também é pouco interessante para a gente. E daí tem Sobra muita pouca coisa. Sobra alguma coisa. Sempre tem algum espaço para a gente se mexer. Apesar de não ser o nosso foco crescer via inorgânica, né, via M&A, a gente sempre está monitorando o mercado para ver se tem alguma oportunidade. Né? Por exemplo, a Atlas foi um caso desse. Né? Então, juntou a fome com a vontade de comer mesmo. Ela queria se desfazer, fazer reciclagem de capital, a gente queria aumentar a nossa posição em renováveis, né? Então, em solar e eólica. Então, assim, a gente conseguiu encontrar bons termos. Ótimo. A gente
você até pincelou aí sobre dividendos, né? Então, você tem essa política indicativa do 55, que é o momento mais, vamos dizer, apertado, e mais próximo, acima disso, então você entende que se com condições normais de temperatura e pressão, a gente deve começar a ver um retorno nessa política mais, vamos dizer assim, forte de pagamento. Assim, a gente sempre tenta maximizar o retorno para o acionista, né? Então essa é a meca. Então você vai maximizar o retorno e preservar o futuro. Uhum. Então, o que a gente sempre monitora é se a gente começa a colocar o dinheiro do acionista não em risco, mas ele começa a custar mais caro. Se eu distribuo, o cost of equity aumenta porque eu estou muito alavancado. Então, assim, você tem um ponto ótimo de alavancagem que a gente tem que perseguir, que é hoje a gente está subalavancado, né? A gente está em 2 vezes, e agora a gente fez o pagamento, aqui a gente saiu no final do ano em 2,1, dívida líquida EBITDA ajustado. E esse valor, naturalmente, ele estava com uma posição de caixa muito expressiva, né? 5 bi em caixa, a gente não tem por que ter isso na tesouraria. Então, a gente já estava se preparando ano passado para fazer o pagamento da Atlas, que a gente não conseguiu fazer o close ano passado, mas já fez agora. Então, parte desse valor já foi reduzido. E aumentou até mais, porque depois disso a gente teve ainda o que aconteceu? A gente tinha TAG e tal. Mas olha só, voltando para o ponto da alavancagem. A gente tinha 2,1, a gente fez um capital recycling parcial com a TAG, e botamos mais dinheiro em caixa ainda, esse montante de 5 chegou a quase 7, 8, alguma coisa assim. E agora a gente está começando a ficar em shape de novo, usar esses proceeds que a gente levantou ano passado. E sobre a alavancagem ainda, o que se espera? A gente tem mais... Agora eu vou ficar fazendo isso antes de voltar. Vamos lá. A gente tem mais esse compromisso aqui com os projetos de Assuruá, Açu-Sol e Asa Branca, que é o nosso projeto de transmissão que a gente ganhou ano passado. Então a gente tem um CAPEX comprometido bastante expressivo ainda. Aquele 9,6 já reduziu em 2,7, que era o montante da Atlas, sobra 7 ponto alguma coisa, 7,2. Isso. E daí você tem mais 3,5 bi e mais menos de 1 bilhão depois. Então, é um esforço muito grande. E, naturalmente, o que a gente vai fazer a gente vai para o mercado agora esse ano, deve ir por mais 2 a 3 bilhões esse ano. Acho que o caminho mais fácil de captar no mercado esse ano é via debênture de infra, clássica, a gente tem lastro, então é um momento bom para quem está emitindo esses papéis. E isso deve fazer com que a nossa alavancagem suba ainda de forma saudável, bem folgado, para a gente manter o nosso AAA, nosso rating de dívida de longo prazo com a Fitch. Então essa é a ideia, né? Você conseguir manter uma estrutura de capital. Bom, a nossa ideia aqui é manter uma estrutura de capital que seja ótima, né? Que você consiga aumentar, que chegue entre 3 e 3,5. Não pode chegar muito perto de 3,5, porque senão você começa a limitar a tua capacidade de absorver um novo projeto, alguma coisa oportunística, né? Conjuntural. Mas a gente está atento para não aumentar cair alavancado ali, nem deixar dinheiro na mesa, né? Tem um ativo que sempre parece estar distante, né? Mas sempre eu tenho que perguntar, que é Jirau. Opa. Então, ainda está distante? Como é que está? Assim, talvez só dar um overview do ativo para o pessoal. Tá. Jirau foi um investimento muito, muito grande que a Engie fez lá atrás. A Engie Global. A Engie Global. E daí se tomou a decisão de não fazer investimento embaixo da Engie Brasil Energia, né, porque era um bicho muito grande, então se decidiu fazer pela controladora. A controladora, na época, tinha uma participação inicial de 60%, ela seja uma participação de 20%, né, então reduziu para 40%, mas vendeu para a Mitsui esses 20%, conglomerado japonês, e daí ficou com 40% de participação societária, mas carregou 60% da parte comercial.
Então, basicamente, o que a gente tem lá é a nossa controladora tem uma outra comercializadora também, que chama Geral Mamoré, que compra 60% da energia descontratada, né, de geral, para fazer toda a financiabilidade do projeto, né, e Geral Mamoré vende isso para o mercado, com um determinado perfil de venda lá. Então, o que acontece? Até recentemente, Geral tinha problemas de margem, tinha a questão do custo muito elevada, e esses problemas principais de economics do projeto foram resolvidos, na maioria deles. Então, assim, hoje a gente está mais na discussão dos upsides de Geral do que de tapar buraco, né? De parar de botar dinheiro dentro, já parou. É um projeto que já está rentável. Só que daí, em algum momento, estrategicamente, esse assunto vai ser discutido. Não chegou ainda, não tem nada em discussão, mas já não é aquela coisa de longuíssimo prazo, né? De 1000 anos para frente. Agora você já começa a olhar assim, opa, em algum momento esse assunto pode vir à tona. Mas assim, lembrando, a decisão, ela também tem que partir do controlador, né? A gente não tem interesse em fazer essa operação aqui e acho que é bom também, só para ninguém ficar com medo aqui, que tem todo um processo de governança dentro da ENGIE que já foi testado, né, e bem aprovado, né, de transferência de projetos de controlador para controlada, né. Ele surgiu da pior forma possível. A gente fez uma incorporação bem atravessada, que foi mal recebida pelo mercado. Tem quantos anos? 15 anos? Foi em 2010. 2010, quase 15 anos. Na verdade, a percepção naquele momento é que não foi a melhor. Que não tinha transparência, aquilo, não era arm's length. Então, assim, teve toda uma discussão de que o minoritário poderia ter sido prejudicado. Não necessariamente que tenha sido, mas não foi transparente o suficiente. E daí, logo depois, a gente instituiu uma mecânica de comitê de partes relacionadas. Então, toda vez que a gente vai incorporar um ativo que tem conflito de interesse, a gente institui esse comitê com os representantes dos minoritários. A ENGIE não vota nesse comitê, ela participa do valuation. Você tem o processo todo desse comitê. Esse comitê contrata um valuation como se fosse um buy-side mesmo, e a ENGIE, nossa controladora, contrata outro advisor como sell-side. Então, assim, é como se fosse uma operação arm's length totalmente independente, com 2 valuations, 2 bancos, 2 pagadores de conta, que daí efetivamente você garante que o processo tem independência, tem governança e tem uma transparência, e você vai ver se os seus valores propostos eles estão dentro das faixas dos 2 bancos e tal. Então, é um processo bem maduro já, e a gente testou isso há um pouco, talvez em 10 anos, e floresce mais recentemente. A gente testou com uma Hydro atrás, testou mais recentemente com... Foi? Não, Hydro. Não chegou muito. Street foi o último. Street foi o último. E daí foi mais recentemente com um projeto solar que a gente comprou do nosso controlador. Então, tá comprovado, funciona e respeita também os minoritários, né? Assim, a transparência necessária para garantir que o processo seja feito de forma respeitosa. Não basta ser respeitoso, tem que parecer também, né? Tem que ser os dois, né? Tem que ser e parecer. Não sei, alguém tem alguma pergunta? Explorar um pouquinho essa questão vocês chamam de estratégia de rotação dos ativos. Sei que já foi bastante discutida essa questão da venda da TAG, aí isso desalavanca e abre espaço para mais ativos ali. Tem a questão da TAG também, está tendo uma revisão tarifária agora, né? Está bem próximo disso, aí pode cair a tarifa. Se puder explicar um pouquinho isso também. E o Sattamini, na última teleconferência, falou da AES. E aí todo o mercado começa a falar, então já que ele falou, estou passando a bola aqui para vocês falarem também. São 2 assuntos aí que ajudam. Muito bons, por sinal. Tá. Então, começando pela TAG. A TAG, ela foi um investimento muito bem sucedido, tanto a nossa controladora quanto o nosso direto, né? Então, cada um tinha 30 e pouquinho menos, né? 32,5%. Então, a gente tinha somado 65% e a CDPQ 35%. Só que daí, lá na Constituição, para você... E o desenho original já era para ter, na prática, 3 sócios, né? Já era para ter alguém a mais. E daí o que aconteceu?
Na Constituição, do Código de Acionista, a gente já tinha cedido direitos iguais para o CDPq. Então, a governança da TAG já era 50-50, apesar deles terem 35% de participação societária. De forma a garantir um co-controle. Então já tinha co-controle, já era desconsolidado. Isso, não consolidado. Então, assim, e isso era real mesmo. Eles não teriam colocado dinheiro se não tivessem o co-controle, se fossem decisões pareadas. E daí o que aconteceu? No final do ano passado, veja a situação, a gente tinha uma CAPEX já comprometido bem expressivo. Na época eu somava 12 bi, chegou a 14 com Atlas e tal. E você tinha necessariamente que ir muitas vezes para mercado esse ano. Então a gente tinha e daí, naquele momento que a gente estava discutindo as formas de manter uma estrutura de capital eficiente da Engie Brasil Energia, chega o nosso sócio do ativo existente e fala, tô louco para comprar, você quer, topa também, tem interesse em vender? E daí juntou a fome com vontade de comer. E daí o que aconteceu? A gente teria eventualmente a possibilidade de não fazer com o CDPq e executar o plano inicial de ir para mercado, com um pouco mais de calma, ter um processo mais discutido, mais transparente, eventualmente criar mais valor? Podia, mas podia dar tudo errado e a gente está com uma necessidade de capital ao invés de 3 bi, 6, 7 bi. Então, assim, na época, a gente viu a proposta do CDPq, estava dentro do nosso range de valor, e daí conecta um pouco com a visão de futuro que a gente tem e que talvez não seja tão transparente, o mercado não tem esse acesso a essa informação, né? Então a gente viu que estava dentro do range, a gente precisava captar recurso para o ano seguinte, precisava manter uma estrutura de capital ótima, e daí executar uma operação. Então foi muito rápido, foi poucos meses, não teve um processo competitivo, estava dentro do range, então a gente tomou a decisão dentro do próprio grupo Engie. Essa decisão foi uma decisão colegiada, tanto da Engie Brasil Energia, quanto a controladora no Rio, quanto Paris, então todo mundo se envolveu para garantir que tivesse também fosse racional, né, o processo. E tanto é que o controlador também teve essa opção de vender uma parcela dele e disse, não, o controlador, nesse momento eu não estou precisando do caixa. Mas nós aqui estávamos precisando, né, num curto prazo sabíamos que iríamos precisar do caixa. E daí isso fez com que se tivesse aquela operação de 3 bi, eventualmente poderia ter sido a mesma operação de 3 bi, com um processo bem mais transparente ao longo desse ano, mas isso geraria um pouco mais de estresse para todo mundo, para garantir que a gente conseguisse ir ao mercado e executasse o nosso plano em paralelo. Então, sim, a gente tomou a decisão de executar, tanto que a gente vendeu só uma parte também, então, assim, ela continua sendo um ativo interessante, a gente gosta dele, não é o nosso core business na Engie Brasil Energia, mas transporte de gás é um dos pilares de transição energética do grupo, então o grupo entende que não tinha por que se desfazer de uma posição maior que essa também, então está todo mundo feliz com a posição de hoje, os 50%, né? Os 32,5% na controladora e 17,5% aqui na Engie Brasil Energia. Então a gente está feliz com o ativo, conecta com a visibilidade do ativo. O TAG, muitas vezes a gente erroneamente compara com transmissão de energia, né, que tem uma RAP que vai até o final da concessão, então muita gente na época lá começou a divulgar múltiplo como se fosse transmissora, então não tem nada a ver, assim, é outro bicho, né? Ele é muito mais parecido com uma distribuição de energia do que porque você tem uma tarifa regulada, se o seu mercado cresce, você tem um ajuste, então assim, é um bicho diferente. Tem uma revisão, né, próxima. Cada trecho tem uma data de revisão futura. Tem alguns que tem um desconto maior, outros menor. Então, assim, tem um perfil de recontratação, naturalmente tem uma redução de receita do garantido, e você começa a tomar risco de mercado. Então, você tem, assim, é um negócio diferente, e a gente entendeu que, naturalmente, ele tem um risco maior do que o risco de uma transmissora. Então, tem tanto a previsibilidade de fluxo quanto o custo de capital para você ter um investimento nisso, né? Então, não é plain vanilla, então a gente acusa o golpe de não dar informação suficiente para o mercado, então o mercado também não tem como fazer milagre de adivinhar qual que é o retorno ótimo, se foi um ótimo negócio, um negócio bom, um negócio ruim. Então, a gente faz o nosso meia-culpa também, né?
Se puder. Não, é lembrar que na verdade não é uma revisão tarifária, né? Existem contratos legados, contratos iniciais que vão vencer. A partir dali você entra no modelo tarifário que tem revisões a cada 5 anos. Então, o primeiro contrato vai vencer final do ano que vem, tem toda uma discussão que vai ser levantada com a ANP, né? Levantar a base de ativos, uma negociação para ter uma nova tarifa que a partir dali vai ter revisões a cada 5 anos. E com um potencial de queda expressivo, porque os contratos iniciais é que garantiram a amortização do investimento. Então agora, a partir do vencimento dos contratos, você terá ativos amortizados. Então é natural que a tarifa não permaneça no mesmo nível anterior. E em alguns casos é uma queda bastante expressiva. Quanto é? Hoje a gente não sabe dizer, vai depender da negociação com a ANP, né, de conseguir provar o custo, valor da base custo de capital regulatório, tem toda a discussão muito parecida com a distribuidora, né? Mas assim, TAG também tem upside, é um bom negócio, a gente está feliz. Projetos, né, mas assim, quando a gente tem que tomar decisão olhando as opções que você tem, é natural que você não invista todo o teu futuro em emitir debênture ou depender do BNDES, é irresponsável, né? Então, a gente tomou uma decisão de fazer um blend e a gente acha que tomou a decisão certa. Então, a gente está muito feliz. Hoje a gente tem uma necessidade de mercado menor, a gente consegue com isso também extrair mais valor de cada operação. Então, essa é a primeira parte que é TAG, né? A segunda foi da AES. Não vou fugir, não. Não, mas você que funciona. Então, a AES. A AES, ela não é a primeira vez que ela está nesse processo de busca por um sucessor lá, né, um comprador. Então a gente já participou outras vezes. A AES, ela tem uma série de ativos, o próprio Sattamini falou, né, ativos que a gente conhece, né, hidro em regiões que a gente conhece, eólica numa tecnologia que a gente já tem também, a gente conhece os problemas delas são diferentes dos nossos em escala, mas a gente entende o problema, então não é um negócio que assusta, então a gente conseguiria precificar isso e endereçar. Então não tem nenhum no-go dos ativos. Só que ela também tem muito parecida a ida, né? O vencimento de concessão é parecido. Então, assim, você tem um conjunto de condições ali, e tem antes de falar do conjunto, né? E tem uma questão de que a mensagem estamos querendo vender a qualquer custo, mas não é o que parece, né? Que é um processo expedito, com pouco espaço para discussão e tal. Então, assim, no final das contas, a gente não vai elaborar muito a respeito, mas no frigir dos ovos era um ativo que não atraía tanto assim quando você colocava all-in. A tecnologia não nos assusta, nem hidro, nem eólica, nem solar, nada assusta. A gente detém todo o conhecimento para operar bem. Só que no frigir dos ovos não era uma coisa que fazia sentido. Depois que o Sata falou, foi, voltou, não, é bom, mas né? Você deve ter percebido, né? Então, se fosse transcrever, você vê que é assim, até podia fazer sentido, mas é isso. Então é o mais, né? O mais não vai dar, né? Então, mas isso não quer dizer que tenham outras coisas acontecendo, né? A gente já falou um pouco do que tem acontecido. Você tira todo mundo que a gente vai, motivo estratégico ou econômico, tirar fora, sobra alguma coisa que possa fazer sentido que está no mercado hoje. Então a gente vai continuar olhando, vai continuar monitorando. Então a gente tem um processo de screening de projeto lá, a gente tinha um específico de M&A que acompanha essas operações, e se passar cavalo encilhado, a gente vai pegar o cavalo, vai subir. Mas a gente não tem desespero, né? Então, acho que o ponto central aqui é que a disciplina financeira vem acima. A gente está conseguindo fazer um bom equilíbrio entre crescimento e respeito, né? A gente está crescendo sem rasgar dinheiro, está crescendo distribuindo, fazendo um payout significativo, né? O dividend yield é bom, assim, é quase 6%, mesmo nesse ano de 55% de payout, a gente tem um yield super interessante. Então, assim, a gente está conseguindo caminhar entre as pedras, né? Então a gente está flutuando, mesmo no momento difícil de mercado, a gente está conseguindo criar valor, nosso resultado tem sido estável, né? A gente está operando bem. E futuro bom pela frente, a gente está esperançoso. Mais alguma? Acho que é isso. Obrigado, Taka, mais uma vez aí. Espero que no ano que vem a gente vai fazer outro Utilities Day, a gente vai chamar vocês com certeza.
Então, contamos aí, mais uma vez, aí, Rafa também, já parceiraço. Isso aí. Obrigado, Vladimir. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.